Senhor coordenador, meu caro deputado Reginaldo Lopes e meu caro relator, deputado Aguinaldo, que tem conduzido assim de maneira tão eficiente, né, essa proposta que todos nós aqui estamos tentando construir para o país, né, fazer essa ressalva importante. Cumprimentar a todos que fazem parte da mesa, o Sérgio, a Luciana, meu colega, companheiro, o deputado Baleia Rossi, que aqui está conosco, o João, a Renata, mas, sobretudo, ela, que ao longo de muitos anos eu também tenho tido o privilégio de acompanhá-la, né, toda a sua dedicação com o país. E não é só porque é mulher, não, como o pessoal fala, é porque conhece a matéria, quer contribuir com o país. Eu queria fazer essa diferenciação também em relação ao preparo que, ao longo dos anos, a ministra Simone Tebet vem amealhando, né, com todo o tirocínio, como diz o Mauro Benevides Pai. Mas vamos lá. Nós estamos aqui numa proposta de reforma tributária. Todo mundo é a favor da reforma tributária, desde ser nos outros. Ninguém quer reforma tributária no seu setor. É um negócio assim impressionante. Olha, vamos simplificar, é um custo muito caro, como é que pode? O contencioso tributário é muito elevado para os outros. Quando chega para trocar qualquer alteração, não, espera aí, vamos ver aqui uma questão diferente, vamos preservar. Eu achava que a guerra fiscal era uma coisa assim restrita ao Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mas tenho recebido no meu gabinete inúmeras indústrias de São Paulo, extremamente preocupados, porque essa reforma, o IVA, ele vai acabar com todos os incentivos fiscais brasileiros. Então, dentro desse contexto, minha pergunta para a ministra é saber como é que a senhora vê isso, como é que o Ministério vê isso, porque isso vai gerar, com certeza... Para o Brasil tem 4% do PIB de desoneração tributária, falando de 420 bilhões de reais. Mesmo que eu não tire os 80 do Super Simples, os 50 da Zona Franca de Manaus, são 130, sobram 300 e tantos bilhões. O governo vai ter coragem de fazer essa modificação e tudo mais? Nós não seremos, deputado Baleia, lá no fim do processo, receber aqui alguma pressão? Então, minha primeira ponderação é saber exatamente o que pensar sobre o fim dos incentivos fiscais. Até ouvi a ministra dizer que, como prefeita, trouxe a maior indústria em função dos incentivos que foram gerados. Então, minha primeira ponderação é saber a avaliação do que a ministra pensa em relação a essa questão. Segundo ponto, é fundamental, olha, eu estou muito feliz quando vejo o Ministério preocupado na avaliação das ações, dos investimentos. Lá no meu estado, nós temos uma matriz de insumo-produto, uma matriz Leontief, que você mede o impacto de um setor no outro, ex ante, antes de tomar a decisão do investimento. Nós temos lá o nosso IPE, Luciana, lá do Ceará, que é o nosso Instituto de Planejamento lá, o FIRPO sabe o que é que eu estou falando, e lá a gente examina ex ante o impacto de decisão, de tomada de decisão de investimento, e aí, desses parâmetros da matriz, a gente gera um modelo de equilíbrio geral para a gente ver o impacto que isso tem dentro da economia do Estado do Ceará. Minha pergunta eu gostaria só de ouvir, se fosse possível, estão pensando em alguma coisa, como é que vão avaliar isso, de que forma, ex ante, ex post também, enfim, só para que eu fiquei muito feliz quando ouvi essa colocação e que tipo de modelagem, né, poderá ser feito para poder a gente avaliar isso, que o Brasil precisa. Apesar de que hoje, não só na política pública, mas no investimento, o Brasil estava previsto investir 22 bilhões. Saiu de 140 bilhões em 2010 para 22, esse teto do gasto foi ceifando o investimento, a despesa obrigatória, primária obrigatória, aumentando em termos reais todo ano, o investimento foi a válvula de escape, e o Brasil achava isso lindo. A Ave Maria foi o melhor modelo que se teve, foi diminuir a capacidade de investimento e deixar que pessoal, previdência, enfim, as despesas obrigatórias, que representam o quê? 90% da despesa do governo federal, viesse tomar conta de toda a proposta orçamentária do governo federal. Eu espero que agora, inclusive no arcabouço fiscal, que a ministra domina realmente muito bem, eu já tive a oportunidade de ouvi-la, é importante que nesse arcabouço venha, quando do aumento da despesa, dos tal 70%, que venha alguma regra preservando o que vai acontecer com o investimento. Porque senão vamos ter a mesma coisa. Vamos crescer, podemos crescer até 70%, limitado a 70%, mas se isso for todo direcionado para a despesa obrigatória, vai ser o mesmo erro que estaremos cometendo quando fizermos o teto do gasto, e eu espero que isso, portanto, possa estar bem dentro do nosso raciocínio.
O quarto ponto, já estou terminando, o mais difícil da reforma, ministra, é sobre... Antigamente, o nosso relator Aguinaldo adorava um negócio de crédito financeiro, que está lá o crédito financeiro, que é muito difícil, ele hoje reconhece isso. Como é que eu estou comprando, como é um imposto não cumulativo, como é que eu estou comprando de uma empresa anterior, vou me creditar dele, eu não sei se o cara pagou ou não pagou aquele imposto. Então, isso hoje, eu acho que esse grupo aí desses 12, agora vamos passar para 15, presidente, é isso? 13, pronto, tá bom, 13 deputados. E a gente vai avançar nesse processo, vai ter só o crédito mesmo, o fisco, que vai lá e tente cobrar esse imposto e tudo mais. Eu acho que esse todo mundo se apavora com isso, não só a indústria, que vai ter redução de carga pela não cumulatividade, pelo crédito nas cadeias anteriores, mas eu acho que todo mundo se preocupa para saber como é que isso vai ser feito, eu estou só jogando aqui. Penúltimo ponto, patrimônio, sim, nós estamos defendendo. Já sabemos que o governo federal quer deixar a alteração da renda para o segundo semestre, mas, me corrija o nosso grande coordenador, o deputado Reginaldo Lopes, nós estamos convencendo ao API e ao próprio ministro Haddad que, pelo menos, o princípio constitucional do IPVA, embarque avião e tal, a alteração da legislação do próprio TCMD, que hoje é a resolução do Senado. Não é nem o Congresso Nacional que define isso. Isso é somente uma resolução do Senado. Enfim, criar alguns parâmetros. Deixa que a lei complementar fala sobre base de cálculo, a alíquota que vai incidir e assim por diante. Mas nós estamos lutando aqui para que a ministra possa sair daqui também com esse avanço em relação a essa questão. E, por último, o FDR. O FDR significa Fundo de Desenvolvimento Regional, meu caro amigo deputado Aguinaldo, que nós vamos compensar os estados pela desoneração em parte, né, o incentivo fiscal ele é parte, desses valores que estão lá entregues a determinadas empresas, 70% da indústria brasileira é sul e sudeste, se ela vem para o norte, nordeste, centro-oeste, você tem que ter uma compensação para a igualdade de custo, o insumo vem do sul, vem para o nordeste, tem o custo de logística, de frete, então para você dar igualdade de condições, você acaba fazendo esse incentivo fiscal que se convencionou chamar de guerra fiscal. Pergunta é, o FDR vai existir, e aí tem dois conceitos, se vai para a infraestrutura ou se vai para entregar para os estados, para entregar para as empresas. A pergunta é, que não quer calar, os 2% que estão se pensando para formar esse fundo, ele vai sair do bolo do IVA, que vai ser do IBS, né, que quando era velho added tax, aqui no Brasil era IVA, viu, Lipe? O brasileiro adora o inglês, né? Agora criaram lá fora o Goods and Service Tax. Aqui já mudou. É Imposto sobre Bens e Serviços, é IBS. Então, o brasileiro ele vai se adequando aí do inglês para o português na medida que foi colocado. Então, a pergunta é, qual é a visão da ministra? Se devemos tirar do bolo 2% ou 2,5% para poder fazer do bolo do IVA, do nível de receita dos estados, tirar do bolo significa diminuir receita, ou calibrar mais 0,8, calibrar mais 0,9, né, na alíquota de referência, para permitir que o FDR efetivamente aconteça. Muito obrigado e muito feliz pela presença da senhora aqui conosco. O deputado Mauro Benevides me faz uma provocação mais do que justa, porque ele acompanha, nós já conversamos, debatemos muito a questão do incentivo fiscal, nem sempre estávamos do mesmo lado, mas naquela época eu tinha razão, agora quem tem razão é Vossa Excelência. Então, acho que a gente sai aí num caminho do meio. Eu entendo, sim, fazendo uma brincadeira, porque o deputado acho que concordava comigo na época, assim, que a questão dos incentivos fiscais ela foi necessária por um tempo no Brasil, mas ela se exauriu, seus efeitos se exauriram. E o deputado, até coloquei aqui uma frase que ele mesmo colocou, né? Acho que foi ele que colocou. Na realidade, ele percebeu que não só os estados produtores e não consumidores, portanto, dos rincões mais distantes dos centros consumidores, os municípios e estados levavam as indústrias através de incentivos fiscais, como essa guerra fiscal, ela se tornou nacional, a ponto de estados consumidores e, portanto, ricos, para não perder indústrias, também criaram seus próprios benefícios. Ele colocou muito bem essa questão. Então, virou não um ganha-perde,
né? Mas virou um perde-perde, todo mundo perde, os entes federados perdem receita, e com isso quem paga o preço é a sociedade brasileira, que não tem os seus serviços públicos de qualidade, porque o cobertor do orçamento federal é curto. E se você não tem arrecadação, você não consegue prestar bons serviços para a sociedade. Então, acho que é um pouco isso. Então, eu estava correta lá no início dos anos 2000, e agora quem está correto é Vossa Excelência. Ou seja, se exauriram os efeitos dos incentivos fiscais, e nós temos que repensar o sistema tributário brasileiro. Então, assim, independentemente de qual Estado, a princípio, acha que vai perder, porque nós veremos que nem o Estado, neste momento, perderá, porque aí é a segunda pergunta que o deputado me fez, em relação à questão dos incentivos que aí estão, né? Cabe uma calibragem feita na reforma de garantir os benefícios já concedidos do tal, né, do direito adquirido, né, não vou discutir tese de se é direito adquirido ou não, né, até 32, mas aqui, e se teremos, se a reforma permitirá ou não que se garanta novos incentivos desde que o prazo final seja 2032. Isso é uma discussão a ser feita, né, pelos senhores. Acho que essa foi a provocação feita. Em relação, de novo, à avaliação de políticas públicas, que no Ceará, do deputado Mauro, já fazia o dever de casa como uma avaliação ex ante, é exatamente isso ao que nós nos propusemos. Não só avaliar concomitante as políticas públicas já existentes, mas toda vez que o Ministério quiser apresentar ao presidente Lula, à Casa Civil, uma política nova, ou mesmo quando os senhores quiserem apresentar um projeto de lei, nós estamos à disposição. Existe um conselho chamado Conselho de Monitoramento de Avaliação de Políticas Públicas. Ontem eu liberei os últimos detalhes para que o presidente possa depois avaliar numa decisão política, mas já está bem encaminhado para baixar o decreto. Esse conselho, como eu disse, já existe e já levantou em gastos, avaliou políticas públicas no valor total de R$1 trilhão nos últimos anos, e que esse conselho agora quer fazer o dever de casa internamente. O nosso secretário tem visitado todos os ministérios, todos os ministros, todos os secretários executivos, para mostrar que nós não estamos ali, e é a última pergunta feita pelo professor Paulo, nós não estamos ali necessariamente para falar de corte de gastos, nós estamos falando ali para falar de qualidade dos gastos públicos. Se nós conseguirmos avançar em relação à eficiência, à eficácia das políticas públicas, nós já teremos dado um salto de praticamente 180 graus, nós teremos saído, né, de um norte ido para outro. Não que não signifique que nós não tenhamos que enfrentar a questão, e o professor Paulo está absolutamente correto, na questão de gastos desnecessários. Mas o foco não é do nosso ministério, aí é do Ministério da Gestão, e nós apoiamos o Ministério da Gestão no que se refere à máquina pública, foi desmembrado, não é do planejamento do orçamento, nós apoiamos em relação a possíveis cortes de gastos, e ficamos focados em possíveis extinções de políticas públicas, se elas forem totalmente ineficientes e não forem fundamentais para o Brasil. Porque nós sabemos também que tem projetos que são prioritários, que são necessários, gastos públicos. Vou dar um exemplo, embora seja hoje uma política que ninguém mais contesta, que é a questão do Bolsa Família. O que nós podemos fazer, e estamos fazendo, é ajudando o Ministério do Desenvolvimento Social no aperfeiçoamento do CadÚnico, porque, embora seja o Bolsa Família mais do que necessário e ele é eficiente, ele pode chegar a um grau de 100% de eficiência, porque nós sabemos que, fruto de uma série de situações no período da pandemia, o Bolsa Família ele perdeu a focalização, o CadÚnico não foi observado, e nós temos mais ou menos 7 milhões de pessoas que estão sendo beneficiadas, que a princípio não têm direito e, portanto, vão sair. Estou dando um exemplo claro, né, como o projeto Minha Casa Minha Vida. Agora voltou o faixa 1, nada é tão bom que não possa ser ainda melhorado, não no objetivo de cortar gastos, mas ter a qualidade desse gasto público, porque quando nós falamos de moradia popular, isso não tem preço. Quando nós estamos falando de abarcar uma família, uma mulher, como diz Carol, preta, do Nordeste, cheia de filhos, isso não tem preço. Nós temos que colocá-las sobre o guarda-chuva da proteção do Estado brasileiro. Então, assim, esse é o objetivo da política dessa secretaria. Em relação a
colocar nessa reforma a questão da renda ou do patrimônio, aí é uma discussão com o ministro Haddad. Eu não me importo, mas eu quero ser bem objetiva nesse quesito. Eu entendo que nós precisamos aprovar a reforma tributária mais ampla possível. Se colocar a questão do patrimônio nessa reforma, não atrapalhar o andamento e a aprovação dessa reforma, abato palmas, contem comigo, né? Acho que a única coisa não é fácil uma reforma tributária que tenha que discutir com os entes federados, como estados e municípios, e que tenha que discutir com setores como o setor de serviços e do agronegócio. Mas nada impede de aproveitar o texto constitucional para, sei lá, tributar aeronaves no Brasil, alguma coisa nesse sentido. Aí eu não vou entrar nessa questão neste momento. Em relação ao Fundo Constitucional de Desenvolvimento Regional, já que eu, de alguma forma, sou madrinha dele lá na Câmara, exigir para poder ter o meu apoio lá, o que o deputado me provoca é o seguinte: mas de onde vai sair esse dinheiro? Né? Ele é muito gentil, ele vai dourando a pílula para não me colocar, não prensar na parede, mas a pergunta é essa. Veja, eu sou do interior do Brasil. Se nós aprovarmos, hoje nós não temos espaço fiscal para suportar. Mas se nós aprovarmos o arcabouço fiscal e a reforma tributária, ela avançar na Câmara, ela for aprovada com o Fundo de Desenvolvimento Regional, e todo mundo perceber que é uma reforma possível, crível, que vai ser aprovada, inclusive, no Senado, não vai haver impacto nenhum para o mercado, para investidor, para efeito de juros de longo prazo, para questão de endividamento, questionar se o Brasil é saudável ou não, se nós compartilharmos, olha, quem está falando é a ministra do Orçamento, compartilharmos esse custo, ou seja, esse fundo, que é a questão, vai sair do IVA ou vai sair? Isso é uma questão a ser discutida a médio prazo. Com um bom arcabouço aprovado, se nós conseguirmos, como eu acredito que nós vamos conseguir, reduzir pela metade o déficit fiscal já esse ano, saindo de 2,1% do PIB para 1,1%, ou um pouquinho menos, 0,9%, ou seja, saímos de 230 bi para algo em torno de 107, 110 bi, no final do ano, ou um pouco menos que isso, que é possível fazer, o ministro Haddad e nós estamos trabalhando nesse sentido, né? Ou seja, caminhando para aquilo que está dentro do arcabouço fiscal. Se o arcabouço fiscal for aprovado com os parâmetros, com a moldura que nós desenhamos e com os parâmetros definidos, né? Se ele não houver muita modificação dentro do Congresso Nacional, né? Acredito que dá para iniciar a prosa, como diria na minha terra. Mas se sair do IVA, melhor, né?